trabalhada também, tá? Obrigado. Eu estive na Coxilha Rica conferindo a situação das estradas do interior ontem, vereador. Trabalhou mesmo. Trabalhei bastante. Também trazer aqui a resposta do PROCON, lembrando que algumas pessoas disseram que eu não deveria ter solicitado ao PROCON a questão de fiscalização da qualidade do combustível, quando, na verdade, no primeiro contato que nós fizemos com o PROCON, foi o próprio Júlio Borba que nos disse que nós deveríamos encaminhar o requerimento até ele, porque ele deveria oficiar a Agência Nacional de Petróleo, conforme foi oficiada, conforme nós fizemos o nosso trabalho. Portanto, não havia equívoco algum ao oficiarmos o PROCON através desta casa, porque cabe ao PROCON, presidente, fazer a solicitação da fiscalização da qualidade do combustível. O PROCON nos respondeu o seguinte: a última aferição de qualidade do combustível realizada em Lages pelo PROCON, efetivamente, foi em 2011. Portanto, de lá para cá não foi realizado nada de fiscalização quanto à qualidade do combustível. E nos disse que existe uma deficiência na questão de servidores, de fiscais para fazer essa fiscalização, inclusive naquela questão dos bancos também, algo que nós já levantamos aqui, e que o PROCON está estudando junto à Procuradoria do município um caminho para que hajam novos servidores para fazer esse trabalho, inclusive da fiscalização da qualidade dos combustíveis. E recebemos a informação também que já a pedido do PROCON, na semana passada já teve posto recebendo a visita da Agência Nacional de Petróleo, que está aí sim aferindo a qualidade do combustível, garantindo que o consumidor, que o cliente em Lages tenha a certeza de que está levando para casa um combustível de qualidade, que não está comprando gato por lebre. Era isso, muito obrigado. Próximo inscrito, acho que é o vereador Jair. Acho que o vereador Maurício quer falar? Desculpa, é uma questão de ordem, o senhor havia pedido, só um momentinho. Eu vou solicitar, senhora presidente, que em nome da casa seja encaminhado condolências da família do seu Alceu Rec, que era um comerciante conhecido que faleceu, o seu Edilson, se eu não me engano é Dal Forno, que era o proprietário da antiga Gráfica 75, que as duas famílias, né, que foram duas pessoas comerciantes e de bastante conhecimento na cidade, que a gente possa encaminhar as condolências às famílias pelo passamento de ambos esse final de semana. Obrigado. Será enviado e em nome da casa. Próximo inscrito, vereador Jair. Agora terei o tempo disponível para falar regimentalmente. Artigo 30. Presidente da Câmara poderá oferecer proposições ao plenário, mas deverá afastar-se da mesa quando desejar discutir as mesmas. Olha só, eu não estou falando nada do lado pessoal, presidente, não estou falando nada disso. Mas o que acontece é o seguinte: oferecer proposições, propor. Quando for colocar em votação as matérias, quando for para propor alguma coisa. Agora, quando a senhora for discutir, quando for explicar a matéria, quando for discutir a respeito do mérito da matéria, deve se afastar da mesa. E a senhora, rotineiramente, senhora presidente, e os presidentes que estão aí, rotineiramente, fazem isso. Acabam discutindo a matéria do plenário, da mesa. Além disso, outras inseguranças jurídicas que estão sendo criadas nessa casa, vereador Maurício Batalha. O tempo, né? O tempo não é respeitado, o tempo. Acaba o tempo e é cedido mais espaço, tem os 30 segundos que agora já está regimental, né? Deu os 30 segundos, acaba os 30 segundos, é cedido mais tempo. E isso acaba criando uma insegurança jurídica, porque na quinta-feira eu queria discutir as matérias, na quinta-feira retrasada, eu queria discutir as matérias e eu não pude discutir, mesmo eu pedindo por uma questão de ordem, porque havia sido meu nome citado pelo vereador Lucas Neves. Eu pedi à senhora, presidente, para que fosse cedidos 2 minutos regimentais que eu tenho para oferecer minha defesa. E a senhora não colocou em votação e não me forneceu tempo. Então, essas inseguranças jurídicas é que a gente não pode criar. Assim como o vereador Maurício Batalha, eu defendo que a gente tem que ter um debate amplo aqui. Eu gosto do parlamento, eu acho justo o parlamento, e a gente vem colocando discussões em nível elevadíssimo, só que a gente não pode criar essas inseguranças jurídicas. Eu tinha segurança jurídica respaldado pelo regimento interno que eu teria os 2 minutos para falar, já que eu fui citado pelo vereador Lucas Neves, pedi para a senhora naquela data para que eu falasse e não fui me cedido. Nada, assim, ó, novamente, eu não tenho nada contra a senhora, não tenho nada contra, mas essas condições de trabalho eu tô
levantando isso para a gente ter um ambiente realmente mais harmônico. Para a gente criar um ambiente mais harmônico, porque eu até, naquela data, eu fiz uma palavra que talvez tenha ofendido a senhora, peço desculpas públicas pela palavra que eu talvez tenha ofendido a senhora, só que acaba criando uma insegurança, porque a gente tem que ter mantido a ordem do regimento interno. Uma parte, vereador Maurício. O senhor está um pouquinho ácido hoje, colocar um pouquinho de açúcar nesse fel, vereador. Dizer para o senhor que eu tive a grata honra de substituir a presidência pela primeira vez, ter assento e fazer a presidência dos trabalhos da casa, agradecer a vereadora presidente Aida, os demais que me cederam essa oportunidade. E, vereador, eu não vejo como insegurança jurídica essa questão de 5 ou 10 segundos a mais. Pode até ser uma questão regimental. Mas insegurança jurídica é aquilo que vai ter um atrapalho e uma repercussão nos atos e fatos jurídicos. Eu acho que a discussão, quando está boa, eu não me oponho que o senhor continue por mais 5, 10, 20, 30 segundos, desde que, né, a gente esteja dentro do parâmetro do tema. Então, eu acredito que um pouquinho, claro, o senhor é uma pessoa jovem, aquilo a gente já conversou em off, a ansiedade, às vezes a vontade, né, acaba... Eu não vejo, o senhor me desculpe aqui, né, como advogado, o senhor como bacharel também, que com certeza será advogado, ou promotor, ou juiz, que o senhor tem capacidade para isso. Não vejo como insegurança jurídica este tema do tempo. Eu hoje ainda acabei utilizando uns 20 segundos a mais depois do estouro dos 30 segundos, mas eu acho que era uma matéria relevante para todos. Agradeço a presidência pela vênia que deu, aos demais que compreenderam. Então é nesse sentido só, vereador, que eu acho que às vezes o mundo está tão intolerante que às vezes uns 30 segundos a gente não vai ter nenhum problema jurídico diante disso. Questão do seu direito de se manifestar, isso não vamos falar. E até hoje, o senhor falou que os presidentes têm esse hábito, eu na presidência exercício, inclusive aguardei a presidência retornar para vir manifestar de um esclarecimento que eu poderia até ter feito da tribuna, da mesa. Mas, assim, eu acho que não causa um problema jurídico, uma insegurança jurídica, estes fatos, né? Ao menos a minha opinião, mas respeito, como sempre falei, a sua. Muito obrigado pela parte, boa noite a todos. Obrigado, presidência, pela honra de suceder a senhora nos trabalhos. Vereador Maurício, mas o que me estranhou é que, assim, pode ser cedido os tempos, eu não tenho nada contra, se for cedido o tempo, 10 segundos, 20 segundos para terminar a discussão. O problema é ceder tempo em alguns momentos e outros não. Então, aquele momento eu levantei, pedi por uma questão de ordem, pedi o tempo para responder e não foi me cedido. Então, se eu estiver equivocado a respeito do meu entendimento, porque esse é o meu entendimento, vereador Aida, do regimento interno. Se eu estiver equivocado a respeito do entendimento, da leitura do regimento interno, então só para a gente deixar bem esclarecido, né, a respeito disso. O meu entendimento do regimento interno é esse, então o meu papel é trazer, né, para a mesa, a respeito desse meu entendimento do regimento interno, e se for o contrário, então a presidência explica, explana, e eu não levanto mais essa questão em plenário. Obrigado. Vereador, quando fala no artigo 30, eu vou usar o meu horário agora, só que não tem ninguém aqui, então eu vou fazer daqui. Mas até para explicação. Por favor, vereador Maurício, seria explicação, mas faço questão, como Vossa Excelência quer que eu vá ao microfone, eu vou ao microfone. Pois não. Pelo pequeno expediente, a vereadora Aida, PSD. Vereador, quando Vossa Excelência cobrou o artigo 30, que o presidente da Câmara poderá oferecer proposições ao plenário, mas deverá afastar-se da mesa quando desejar discutir as mesmas. Eu nunca discuti proposição na mesa. Pode olhar em todas as gravações da Câmara. Nunca. E se eu o fiz, Vossa Excelência tome a liberdade e faça uma quebra de decoro. Porém, Vossa Excelência deve saber o que é uma proposição. Primeiro, tá? O que é uma proposição? É toda matéria sujeita à deliberação do plenário ou da presidência, qualquer que seja o seu objeto. Então, proposição é tudo que precisa ser votado. Está aqui no regimento, vereador, o senhor pode não concordar. Então, eu não fiz nenhuma proposição lá da mesa. Nenhuma.
E o artigo 30 fala: o presidente da Câmara poderá oferecer proposições ao plenário, mas deverá afastar-se da mesa quando desejar discutir as mesmas. Agora, se o senhor me provar que eu defendi, que eu fiz alguma proposição e defendi lá da mesa, eu dou minha mão à palmatória ao senhor, porque não tem problema de voltar atrás. Nenhum. Nenhum, se eu estiver fazendo as coisas erradas. E a gente não é perfeito. Nós não somos perfeitos, podemos incorrer em riscos. Mas nada ao rigor do que Vossa Excelência deseja. Tudo que o regimento disser, eu vou procurar fazer. Agora, se Vossa Excelência tem insegurança jurídica, talvez faz uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, para ter mais segurança jurídica. Agora, o que eu quero dizer, que eu procuro seguir o regimento para dar mais tranquilidade a todos. Vossa Excelência não pode reclamar. Aquele dia, quando Vossa Excelência gritou, esperneou e me chamou de ditadora, estávamos já votando a matéria que o vereador Maurício pediu, o requerimento verbal que o vereador Maurício pediu. E Vossa Excelência ficou pulando aqui e me chamando de ditadora. Então, eu vou também procurar os meus direitos. Também. Então, vamos, se é para se tratar assim, vamos se tratar assim. Agora, eu exijo respeito, Vossa Excelência nunca me deu respeito. Sempre me indagou e sempre questionou a minha posição ali. Ou é mago, ou é despeito, ou alguma coisa que tem que estar acontecendo. Porque eu não posso ser tão errada ali, eu estou me dedicando, eu tenho ali o seu Janes, que é uma pessoa de 40 anos da casa, que sabe o regimento interno de cor e salteado, que não pode estar me orientando de forma errada. E eu também estou há 8 anos aqui, eu conheço o regimento. Então, assim, ó, é complicado, eu acho que não deve ir para esse lado, sabe, vereador? Não deve mesmo. Agora, o direito de questionar, o senhor pode ter, mas o senhor sempre questiona o meu procedimento na mesa, como presidente. Só o meu procedimento na mesa. E eu coloco aqui até a votação dos vereadores, se é que eu estou tão errada, que eles tomem o caminho certo. Tem como destituir um presidente? Tem. Agora, eu não quero ficar fazendo as coisas erradas ali. Eu procuro seguir o regimento interno. Posso me equivocar. Como acho que Vossa Senhoria se equivocou e se equivoca sempre na interpretação do regimento. O senhor sempre se equivoca na interpretação do regimento. E aqui diz muito claro, o presidente da Câmara poderá oferecer proposição ao plenário, mas deverá afastar-se da mesa quando desejar discutir. E depois fala o que é proposição. Proposição é toda a matéria que precisa ser votada. Não posso estar errada. Se estiver, me prove que eu não tenho nenhum problema de voltar atrás. Combinado? Então tá, combinado. Se eu estiver errando, me prove que eu volto atrás, sem problema nenhum, tá? Passo a palavra, acho que o vereador Gerson, que é o horário do... Tá. Muito obrigada, senhor presidente, pode continuar presidindo a sessão. Só deixar claro que a melhor regra do mundo é o bom senso. Não existe lei em qualquer país do mundo, vereador Jair. Eu acredito que com o tempo eu aprendi com 45 anos de idade que o bom senso é a melhor lei que existe. Mas respeito, como eu disse, e a gente, quando pede o tempo excedente, a presidente pode ou não, a seu critério, deferir ou não, né? Meu entendimento é esse, e o bom senso sempre é o melhor critério, a melhor regra do mundo. Pelo pequeno expediente, vereador Gerson, PSD. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, mesa diretora, os vereadores, as pessoas que estão no plenário, que nos assistem, os colaboradores. Vereadora Aida, foi para isso que nós votamos na senhora para ficar aí o tempo que for necessário, vereador, e vai ter o nosso apoio sempre. Acredito, vereador Jair, que essa discussão se aconteceu pelo fato de termos, na sessão passada, relembrando os fatos, termos na sessão passada uma discussão um pouco calorosa em relação a alguns assuntos e talvez o vereador Lucas Neves licitou
citou o senhor, Vossa Excelência, em alguma parte do seu discurso, né? Mas não no sentido de ofensa. E aí o nosso regimento fala justamente sobre isso. No artigo 135, explicações pessoais com 2 minutos por vereador citado para manifestar-se sobre o fato, expressão ou palavra que não tenha sido tomada em seu verdadeiro sentido, sem a parte logo após a citação. Então, voltando aos fatos, o vereador Lucas não lhe ofendeu, não teve uma ofensa, esse foi o julgamento, talvez, da presidente na hora. Portanto, ela não lhe deu o tempo de aparte, o seu pedido de tempo pela explicação em relação àquele assunto na hora. Logo após, o senhor que gosta do regimento, logo após significa então, o vereador Lucas terminou de... Já lhe passo uma parte, vereador. O vereador Lucas terminou de fazer a sua manifestação, o senhor entendeu que ele lhe ofendeu, portanto o senhor pediria a parte. O vereador Maurício Batalha, logo após o vereador Lucas, foi o vereador Maurício Batalha, e logo após o senhor pediu então o tempo, né, o seu tempo de resposta perante a ofensa que o senhor entendeu. Eu estava na sessão, eu não vi como ofensa o que o vereador Lucas falou em relação ao senhor, de forma alguma. O julgamento da nossa presidente, de fato, também não entendeu, talvez, como ofensa. E talvez por isso não lhe deu o tempo, né, sobre aquele assunto referido. Então eu acredito que foi isso, mas eu também acredito que dentro dessa casa nós temos que levar mesmo a harmonia entre todos. Eu não me importo realmente se a presidente ou qualquer pessoa que esteja ali na presidência vai discutir um assunto. Eu acho que isso é irrelevante, eu acho que nós temos tantos assuntos, vereador Amarildo, importantes para a gente tratar nessa casa, que não faz diferença o vereador se manifestar da tribuna ou se manifestar do microfone, mesmo porque, se nós formos analisar, nós não tivemos curso para ser vereador, nós não tivemos curso para ser presidente, como eu digo às vezes dos filhos, vereador Maurício. As pessoas perguntam, mas filho, né? Claro, a gente erra muito com os filhos, a gente não tem um manual de como criar filho. E, portanto, a gente se culpa, às vezes, de não estar criando bem, ou às vezes super protegendo, mas a gente não existe um manual. E também não existe um manual aqui para ser presidente, para ser vereador, nós vamos cometer erros, né? Acho que é um erro irrelevante, é um erro que nós não precisamos externar isso, né? E como o vereador Maurício falou, talvez, e não é para o senhor ficar realmente chateado e nem magoado, talvez pela imaturidade, como eu tenho imaturidade em alguns assuntos, quando entrei nessa casa tinha imaturidade, pela vontade de querer acertar, e às vezes a gente erra em algumas coisas. E nesses casos específicos, eu acredito que isso não faz diferença nenhuma para nós, não nos leva a nada. Nós temos sim brigar pela educação, brigar lá porque que o Sante parou, o senhor não sabe, mas nós estamos trabalhando com o Sante, tentando resolver. O Amarildo já fazia isso na época, o senhor não era vereador e não tem nem obrigação de saber, mas nós já tentamos isso na época do Amarildo, já tentou acertar, tentamos quando entramos com o governo, com o nosso prefeito Seron, estamos tentando acertar isso com o Sante, como todas as outras entidades. Então é o que a gente fala, que às vezes pode ser um pouco fácil a gente falar ali no microfone, mas às vezes é difícil para a gente poder ter esse entendimento, e a imaturidade às vezes nos leva a se precipitar em alguns aspectos e aí prejudica o andamento harmonioso de toda essa casa. Ali passa uma parte. Vereador Gerson, eu no momento realmente me senti ofendido pelas palavras, me senti mal interpretado pelas palavras do vereador Lucas Neves, por isso já no momento eu solicitei, e só a questão é que também talvez tenha interpretado mal a presidente, que eu solicitei que eu respondesse, solicitei o tempo de resposta. E ela nem disse que sim, nem que não. Então eu me senti ignorado a respeito do meu requerimento. Só uns 30 segundos, então, para eu concluir, vereador Maurício. Eu me senti ignorado Mas, em virtude do que eu lhe falei antes, presidente, eu estou em exercício, eu vou lhe permitir mais 30 segundos pelo que eu cometi antes. O senhor vê como é importante, às vezes, o bom senso de lhe autorizar a falar. E eu acredito que essa discussão tenha, sim, relevância, e eu em nenhum momento estou criticando a forma de condução, presidência. Não estou criticando a forma de condução, não estou criticando a pessoa da senhora, só que eu acho que eu tô buscando entender o regimento,
e estou procurando seguir o regimento, então as preposições que eu tenho feito é para a gente discutir o regimento, não tem mais tempo. Obrigado. Boa noite. Só queria lembrar os membros da comissão temporária da revisão do regimento interno e lei orgânica que temos uma reunião para o dia 8 às 14h30. Nada mais tendo a tratar, convocamos a sessão para o dia 8 às 18h nessa Casa Legislativa.